Olá, bem-vindo à Igreja Presbiteriana Betânia. Estamos nos preparando para o Natal, meditando em uma série de devocionais de John Piper, chamada Boas Novas de Grande Alegria. É um grato presente da editora Fiel e do Ministério Desiring God para a nossa igreja e também para você que nos honra com a sua audiência. O texto para a nossa meditação está na primeira carta de João, capítulo 3, versos 7 e 8. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou. Quando a primeira carta de João, capítulo 3, verso 8, diz que para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, quais são as obras do diabo que ele tem em mente? A resposta está clara no contexto. Primeiramente, há uma afirmação semelhante em 1 João 3, verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. A frase ele se manifestou para ocorre no verso 5 e 8. Então, muito provavelmente, as obras do diabo que Jesus veio destruir são os pecados. A primeira parte do verso 8 deixa isso certo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A questão neste contexto é pecar, não doença, carros quebrados ou agendas bagunçadas. Jesus veio ao mundo para nos capacitar a parar de pecar. Vemos isso com mais clareza se colocarmos esta verdade ao lado da verdade da primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Este é um dos grandes propósitos do Natal, um dos grandes propósitos da encarnação. Mas há outro propósito que ele acrescenta em 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Agora veja o que isso significa. Que Jesus apareceu no mundo por duas razões. Ele veio para que pudéssemos não continuar pecando, ou seja, destruir as obras do diabo. Mas ele também veio para que houvesse uma propiciação pelos nossos pecados. Ele veio para ser um sacrifício substitutivo que remove a ira de Deus por nossos pecados. O resultado desse segundo propósito não é a anulação do primeiro. Perdão não é dado a fim de permitir o pecado. O alvo da morte de Cristo por nossos pecados não é que relaxemos a nossa batalha contra o pecado. Em vez disso, o resultado desses dois propósitos do Natal é que o pagamento feito uma única vez por todos os nossos pecados se torna também a liberdade e o poder que nos capacitam a lutar contra o pecado. Não como legalistas, merecendo a nossa salvação, e também não temerosos de perder a nossa salvação, mas como vitoriosos que se lançam à batalha contra o pecado com confiança e alegria, ainda que isso custe a nossa vida. Deus o abençoe, o visite e até o nosso próximo devocional.